Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Eu vou ler a partir do verso 16. Peço para os irmãos acompanharem comigo. Romanos 4, verso 16. Diz assim: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência. Não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve. Porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito: eu o constituí por pai de muitas nações. Diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe havia dito: assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também isso lhe foi atribuído para a justiça. E as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Vamos orar? Senhor Deus, louvado seja o teu nome, Pai, pela oportunidade de ouvirmos agora, estudarmos a tua palavra. Pedimos direção do Espírito Santo, tanto para mim, que vou estar expondo a tua palavra, quanto para aqueles que estarão ouvindo, todos nós que estaremos ouvindo aqui, para que possamos também colocar em prática aquilo que nós vamos aprender, Senhor. Que toda honra, toda glória, todo louvor seja dada somente a Ti. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, vou falar um pouquinho hoje sobre a fé que justifica, a confiança em Deus além das circunstâncias. Um pouco daquilo que nós já cantamos até aqui. Nós falamos do poder de Deus, nós falamos da fidelidade de Deus, nós falamos do amor de Deus aqui quando nós cantamos, aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, porque Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é um Deus justo. E assim nós também cantamos que Deus nos ajudará. É um pedido que nós fazemos, mas é uma certeza que nós temos também, que Deus nos ajudará até o final. Até o nosso último dia de respirar aqui na terra, Deus nos ajudará, porque Ele é o nosso Deus e nós somos seus filhos. E Ele garante esse cuidado em nossa vida. E o que nós vamos ver hoje é justamente essa fé que Abraão tinha, como consequência dessa fé, a sua vida prática. Veja, Paulo argumentou até aqui que a fé não veio de obras. Pelo contrário, a fé veio antes das obras, veio antes da circuncisão, veio antes da lei. E agora ele vai começar a mostrar para nós que essa fé não é um mero assentimento intelectual num sentido vago das coisas, mas confiança robusta no Deus Criador, no Deus da ressurreição. E essa fé se evidencia nas nossas atitudes. Ou seja, Paulo vai mostrar que a fé de Abraão foi evidenciada por meio das suas atitudes. Ele expôs o efeito da fé de Abraão aqui para nós. Então, a fé só faz sentido porque Deus é o objeto dela. A fé só faz sentido porque nós olhamos
para Deus. Ele é a nossa confiança, ele é digno de confiança. O bom senso pode até dizer, não, isso não vai dar certo, isso não vai acontecer. A razão pode até dizer, olha, isso não tem como ser. Mas a fé diz, pode ser e será, porque foi prometido. E foi prometido por Deus. Então, Abraão, ele creu em Deus acima da promessa. Ele se apegou àquela pessoa a quem fez a promessa a ele. Ou seja, ele se apegou a Deus antes de tudo, mais do que aquilo que tinha sido prometido a ele. Então, para Abraão, Deus lhe importava acima de tudo. Então, quando falamos de fé, a fé que justifica, essa fé, ela tem um conteúdo. Lembra o que é fé, meus irmãos? Aqueles que participaram de integração, classe de batismo, né? A fé é o que é? É o conhecer, é o concordar e é o confiar em Deus. É conhecer a sua palavra, é concordar com o evangelho, com a sua palavra, e é confiar que a palavra de Deus é verdadeira, e você confia, então, a sua vida em Deus. Confiar é se jogar, é se debruçar, é abrir mão daquilo que você acha, é abrir mão daquilo que você tem para se lançar a Deus. E hoje o que nós vamos ver é esse terceiro aspecto da fé, confiar, e nós podemos encontrar Abraão tendo essa fé verdadeira, a fé que confiava. Então, essa foi a natureza da fé por Abraão. Ele não apenas creu em Deus, até porque, olha só, qualquer um poderia crer em Deus. Satanás crê em Deus, os demônios creem em Deus, e Tiago vai dizer que os demônios creem e tremem. Mas a fé salvadora é crer em Deus e colocar a nossa confiança nele até o nosso último dia de vida. É colocar a confiança somente nele, é viver pela confiança nas promessas que ele fez, mesmo quando nós podemos não ver esse cumprimento aqui, mas ele vai voltar, ele vai resgatar a sua igreja. É essa fé que nós temos, essa confiança. E aqui no verso 17, nós vamos passar a estudar, porque o 16 a gente terminou na semana passada, na última pregação, e aí nós vamos iniciar a partir do verso 17 até o 19, onde nós vemos Paulo confiando em uma característica de Deus, que é uma característica que nós cantamos aqui, que é a característica do poder de Deus. Olha só, acompanha comigo, não fecha a sua Bíblia, porque nós vamos fazer uma exposição desses versos. Verso 17, como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Meus irmãos, Paulo está utilizando aqui Gênesis 17, versículo 5, onde Deus ali muda o nome de Abrão para Abraão e diz que ele vai ser então pai de muitas nações. O que nos encanta nesse verso já de cara é essa expressão que Paulo usa aqui, a fé de Abraão na presença do Deus a quem ele depositou a sua fé, diante daquele a quem Abraão creu. Esse é o objeto da fé de Abraão, é o Deus vivo. Veja, Abraão não crê na sua fé, Abraão não crê nas suas obras, e não crê em algum tipo de rito, mas em Deus. Ele é o objeto da sua fé. Esse Deus que vivifica os mortos. Olha o tamanho a fé de Abraão. Ele acreditava que Deus poderia vivificar os mortos. Sua fé estava no poder de Deus para transformar vidas, incluindo então ressurreição, salvação. Quando nós lemos Hebreus 11, 19, nós vemos que Abraão, ele acreditava que Deus poderia ressuscitar o seu filho depois de sacrificá-lo. Essa era a tal confiança de Abraão em Deus. Essa fé não estava apenas no poder de Deus para trazer Isaac de volta à vida, mas uma convicção de que Deus pode transformar até uma situação mais sem esperança que for, numa bênção, numa vitória. Olha, Hebreus 11, 19 diz assim: Abraão
considerou que Deus era poderoso. Olha a palavra poderosa aqui. A palavra poder de Deus. Quando nós temos fé, nós acreditamos, nós confiamos no poder de Deus. E Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. O que isso significa, meus irmãos? Que Abraão tinha fé no poder de Deus. Você confia no poder de Deus? Você confia que Deus, Ele é todo-poderoso? Você deposita a sua confiança totalmente no poder de Deus? A Bíblia diz que pelo poder de Deus, nós também vamos receber vida eterna. Pelo poder de Deus. Olha Efésios 1, verso 19. Vai dizer que nós estávamos mortos, mas fomos tocados por esse poder de Deus. Olha Efésios 1, 19 e 20. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. E olha o que Deus fez com esse poder dele. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo assentar à direita nas regiões celestiais. Meus irmãos, o poder de Deus, quando alcança o pecador, ele faz uma mudança que o mundo jamais poderia fazer, que ninguém poderia fazer. Só Deus, em seu poder, pode realizar. E Paulo diz ainda mais: chama a existência coisas que não existem. Eu preciso me aprofundar um pouco mais nessa frase, porque ela já foi utilizada de uma forma totalmente incorreta, inclusive por um pastor muito famoso, talvez o idealizador daquele movimento que nós conhecemos hoje como fé positiva. Sabe aquele ensino que prega, que ensina que aquilo que você fala tem poder? Aquilo que você falar pode acontecer? Aquilo que você declara vai acontecer? É o chamado fé positiva. Algo que é muito comum hoje, está muito presente na teologia da prosperidade. Mas quando perguntaram para ele sobre essas visões dele, sobre esses exageros dele, ele disse: qual é o problema? Não diz as Escrituras que Deus chama as coisas que não existem como se já fossem? Meus irmãos, isso me assusta, porque quem disse isso foi o pastor da maior igreja do mundo na Coreia do Sul. Isso é um exemplo claro que tamanho, popularidade, visibilidade não são sinais de fidelidade à verdade bíblica. A sedução, muitas vezes, por milagres, por crescimento rápido, por prosperidade, por promessas emocionais, entre outros atrativos que nós vemos por aí, muitas vezes ofusca o que realmente importa, que é doutrina sólida, que é conhecimento do Deus verdadeiro, que é arrependimento verdadeiro, que é obediência à palavra de Deus. É claro que o objeto da fé de Abraão aqui é Deus, e o objetivo que Paulo está colocando aqui de ensinar a respeito de vir à existência coisas que ainda não existem, não é ensinar. Paulo não está querendo ensinar que a respeito do Deus que faz as coisas existirem do nada. O ponto central do argumento de Paulo é que o poder de Deus, o poder do nosso Deus pode fazer qualquer coisa. O poder de Deus cria. Abraão, ele recebeu o cumprimento da promessa não por causa das suas obras, mas porque confiou, teve fé no Deus Todo-Poderoso, absolutamente fiel, o Deus que chama as coisas à existência. No original, quando a gente pega no grego essa palavra, o apóstolo, ele não está dizendo simplesmente e chama à existência as coisas que não existem, mas ele usou a expressão e chama as coisas que não existem como se existissem. Ou seja, o sentido é muito mais profundo dessa afirmação.
as coisas que ainda não existem são tratadas como se já existissem. Porque Deus, em sua determinação soberana, já decidiu que assim ocorreria. Embora ainda não tenham se concretizado, Deus as considera como se já tivesse realizado. Efésios 1, tem alguns textos que falam sobre isso. Efésios 1:4 diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Nós nem existimos, meus irmãos. Mas Deus já nos escolheu nele, porque todas as coisas nele já existem, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A palavra que muitas vezes nós vemos no Novo Testamento, que é no grego, né, que é utilizada, é auristo, que nós não temos essa palavra na língua portuguesa. São palavras, é um tipo de verbo, se assim podemos dizer, que descrevem ações passadas, mas que transmite sentido de certeza, sentido de garantia quanto ao futuro. Por exemplo, nós temos em Romanos 8:30, se os irmãos puderem abrir, depois os irmãos voltam, só um pouquinho mais para frente. Então, o auristo, ele revela algo já completo, uma ação completa, que já aconteceu, pode ter acontecido no passado, mas que tem uma certeza para o futuro. Quando Deus chama os crentes à vida eterna, o auristo aqui, ele destaca que é um chamado de Deus certo para a salvação. Foi feito de forma irrevogável, é uma certeza eficaz. Romanos 8:30, e aos que predestinou, aqui está sendo usado o auristo. Veja, algo que predestinou é algo certo, a esses também chamou, é algo certo. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Meus irmãos, nós estamos aqui nessa terra, nós não estamos glorificados ainda. Mas o texto já nos dá como coisa certa, coisa fiel e justa que vai acontecer, eficaz que vai acontecer. Nós temos que dar glória a Deus por isso na nossa vida. Nós estamos passando por dificuldade? Estamos. Vivemos muitas vezes coisas que a gente não entende. Passamos por momentos turbulentos, momentos que nos fazem sofrer. Mas uma coisa é certa: um dia estaremos eternamente com Deus. E essa vida é só uma passagem. Porque é certo. As promessas que Deus fez a Abraão, como ser pai de muitas nações, ainda não tinham se cumprido. Fisicamente, Abraão nem filhos tinha ainda. Mas Deus tinha determinado que isso aconteceria. A fé verdadeira de Abraão estava fundamentada na absoluta certeza de que Deus prometeu aquilo que ele já tinha determinado e seria cumprido. Mesmo que ainda aos seus olhos não parecia visível isso. Quando Deus chama algo à existência, ele determina que isso vai acontecer, não importa quão impossível, não importa quão distante isso parece para nós. Por isso, quando ele nos chama, eficazmente nós vamos até ele. Porque aquilo que ele faz, aquilo que nós, por capacidade nossa, nós não podemos fazer, ele pode. Para Abraão, a promessa de Deus não era apenas algo possível de acontecer, mas era algo certo, com garantia divina. Ele não viu as promessas de Deus apenas como uma promessa futura, mas algo que já fazia parte do propósito de Deus e que com certeza se cumpriria na vida dele. Então, meus irmãos, mesmo quando ainda a gente não vê, parece tão distante para nós, a nossa fé pode descansar na certeza daquilo que Deus já determinou que irá acontecer. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Por isso que nós precisamos entender o que é isso. Porque nós viveremos pela fé. Deus
verdadeiro prometeu. Se Deus verdadeiro prometeu, não tem como não acontecer. E olha o que Deus já prometeu em sua palavra. Apocalipse 21:4 diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Meus irmãos, é uma promessa de Deus para a nossa vida. A gente não pode falar assim, será? Será mesmo? Não! É Deus prometendo. Apocalipse 7:16 diz assim: jamais terão fome, jamais terão sede. Não os atacará o calor nem o sol, porque o Cordeiro que está no meio do trono o pastoreará e os conduzirá para fontes de águas vivas, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Que promessa maravilhosa, meus irmãos. Ela é para mim, ela é para você. João 14, verso 2 diz: Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar o lugar, viverei outra vez e vos virei outra vez e vos receberei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Promessa de Cristo Jesus, a certeza de que Ele vai voltar e Ele vai buscar a sua igreja. Meus irmãos, a nova criação, o novo céu, a nova terra, será um lugar perfeito de comunhão com Deus. Será uma realidade sem dor, sem sofrimento, sem pecado, sem morte. E o cristão deve viver confiando nessa promessa de Deus, naquilo que Deus determinou. É um futuro ainda que está por vir, mas Deus já determinou e vai acontecer. A fé não é uma expectativa vaga, mas uma certeza sólida que nós temos no caráter de Deus, nas promessas, na fidelidade de Deus. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é o nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso. E esse poder de Deus, meus irmãos, se aplica em todo nosso dia, durante a semana, em todo momento. Da mesma forma que Abraão creu que Deus poderia ressuscitar seu filho, nós também devemos crer que Deus pode salvar, Deus pode transformar qualquer pessoa, não importa a distância que ela esteja do Senhor. Se você tem alguém na sua família, se você conhece alguém que precisa de Cristo, que não conhece a Cristo ainda, Deus pode parecer impossível para você, mas nós cremos num Deus que é todo-poderoso. Ele pode tirar alguém da morte espiritual, dar nova vida a essa pessoa em Cristo. Nós somos prova disso, de que Deus nos tirou da morte, nós saímos da morte para a vida eterna. Amém? Verso 18: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que havia dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, esterilidade no ventre de Sara. Meus irmãos, veja que fé robusta de Abraão. Os termos esperando e contra a esperança apontam totalmente para direções diferentes. Ter esperança e contra a esperança, ou seja, mais uma vez, em termos de recursos humanos, não havia a menor possibilidade de cumprimento dessa promessa. E aí, Paulo diz que Abraão, ele esperou contra a esperança. Ou seja, ele esperou acreditando na promessa de Deus, mesmo quando tudo parecia impossível aos olhos humanos. Você lembra de Abraão, né? Ele já era de idade avançada. A sua esposa, Sara, não tinha nenhuma condição mais natural para gerar filhos. A realidade física dizia que aquilo que foi prometido jamais poderia acontecer. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui, ele esperava contra a esperança para vir a ser pai de muitas nações, conforme lhe foi dito, assim será a tua descendência. Paulo está dizendo, foi quando Abraão reconheceu que estava morto, ou seja, que não tinha mais o que fazer.
foi aí que o poder de Deus operou no seu corpo. Isso porque, meus irmãos, a fé verdadeira, ela precisa estar no Deus do impossível. Mesmo sendo impossibilidade humana, ele creu no Deus do impossível. Ele enxergou, por meio da fé, o poder ilimitado de Deus. Essa mesma fé de Abraão é a fé que precisa estar ativa em nossas vidas. Essa fé que espera contra a esperança. Quando nós enfrentamos situações que parecem impossíveis, a fé verdadeira ensina que esperar contra a esperança é confiar no Deus do impossível. Não importa o que os olhos humanos digam ou veem. As circunstâncias sugerem que não vai dar certo, mas Deus, a verdadeira fé em Deus, nos permite confiar nas suas palavras e acreditar no impossível. A verdadeira fé não é um sentimento passageiro, mas é uma confiança profunda nesse poder de Deus. No Deus que pode fazer o impossível acontecer. Agora, Abraão vai falar sobre outro atributo, no qual a fé de Abraão também estava afirmada, que é a fidelidade de Deus. Verso 20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Olha só, meus irmãos. Embora Abraão não tenha ignorado o fato de que sua idade, a idade de Sara, estava tão avançada, embora Abraão ele não ignorou isso, mas ele estava tão absorvido pela promessa de Deus que a sua fé não vacilou. Paulo diz que Abraão não duvidou por incredulidade, ou seja, sabe quando nós perguntamos assim, Deus, realmente todos os meus pecados foram perdoados? Veja, eu não estou perguntando porque eu não quero crer, eu não estou perguntando por incredulidade, mas o que eu quero é confirmar, porque eu quero crer realmente nisso. Até porque Abraão passou por isso. Quando a gente vê lá em Gênesis 17, olha o que diz assim: então Abraão se prostrou com o rosto na terra e riu, dizendo consigo mesmo, pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com seus 90 anos, ainda poderá dar luz? Ou seja, Abraão aqui não estava vacilando, pelo contrário. Ele olha para a situação dele e fala assim, como pode isso acontecer? Mas ele, como filho de Deus, confiando em Deus, a sua fé estava sendo fortalecida. Porque a gente olha para uma realidade e fala assim, tudo bem, aos meus olhos, nas minhas mãos eu não consigo fazer. Eu, ser humano que sou, limitado, eu não vou conseguir chegar lá. Mas Deus pode. Outra ênfase, meus irmãos, que precisa ser dada aqui, muito importante, é que, segundo Paulo, a fé verdadeira sempre dá glórias a Deus. E veja, dar glória a Deus não significa reconhecer que simplesmente que Deus é bom, porque Deus é bom, mas dar glórias a Deus é uma atividade ativa nossa, de que nós temos fé em Deus e confiamos totalmente em Deus, e essa ênfase precisa ser destacada, porque hoje, se algo não se cumpre, muitas vezes colocamos a culpa na nossa falta de fé. Igrejas estão fazendo isso o tempo todo. Não cumpriu, não deu certo. É sua falta de fé. E a ênfase acaba sempre ficando em quem? Em nós. No homem, né? Você que não teve força suficiente. Você que não teve fé suficiente. Mas a fé de Abraão era diferente. Ela glorificava a Deus, independente da circunstância. Independente do que acontecesse, a fé de Abraão glorificava a Deus. Meus irmãos, muitas vezes, como cristãos, nossa fé ela é posta à prova. E quando a resposta de Deus não são como nós esperamos, nós precisamos glorificar a Deus. Porque a verdadeira fé, como nós
vemos nas Escrituras é aquela que se mantém firme, confiando na soberania de Deus, na bondade de Deus, seja qual for o desfecho. Lembra da situação de Daniel? Lá no capítulo 3, verso 17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser, ou seja, se Deus quiser, pode nos livrar da fornalha de fogo e nos livrar da mão do rei. Mas se não fizer, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos imagem de ouro que levantaste. Qual é a tua resposta diante daquilo que Deus, quando Deus diz não para aquilo que você quer? A tua fé é suficiente para dizer assim: Deus, eu queria muito isso, ou parecia que ia ser assim, e não foi. A sua fé é suficiente para dizer assim: não foi, mas mesmo assim eu confio na soberania de Deus. Mas mesmo assim eu deposito que Deus é bom. Aconteceu a pior coisa que poderia acontecer na vida de alguém. Eu passei pela pior situação que uma pessoa poderia passar. Mas eu confio em Deus, confio na soberania de Deus. A fé verdadeira, ela gera esse tipo de atitude. Eu gosto da história de John Owen com Bunyan, porque Bunyan foi aquele que escreveu O Peregrino, e ele estava preso, e os dois eram muito amigos. E John Owen, ele tinha uma amizade muito boa com o Estado, e ele lutou, né? Os livros falam a respeito de quanto o John Owen lutou para que o Bunyan fosse livre da prisão, e não aconteceu. Só que o livro que ele escreveu, O Peregrino, que nós temos hoje, depois da Bíblia, era o livro mais lido no mundo. Então veja, talvez, se ele tivesse saído da prisão, tivesse conseguido, né, John Owen teria ficado feliz da vida, porque Deus ouviu a minha oração e ele saiu. Mas veja que coisa maravilhosa que aconteceu na vida de Bunyan, mesmo preso. Ele pôde escrever seu livro, ele pôde concluir o seu livro, que abençoou e tem abençoado muitas vidas hoje. Então, como que nós podemos glorificar a Deus nesses momentos de incerteza, de adversidades, quando parece que aconteceu uma coisa que não faz sentido na nossa vida? Mas nós precisamos buscar glorificar a Deus. Nós podemos fazer isso enfrentando esses desafios, crises, confiando em Deus. Seja dificuldade financeira, seja problema no trabalho, seja uma situação de perda de um ente querido, nós precisamos verdadeiramente glorificar a Deus, a reconhecer que Deus é soberano sobre todas as situações. Ao invés de nos desesperarmos ou se preocupar excessivamente, precisamos confiar no plano de Deus, sabendo que Ele proverá, que Ele cuidará. Ele receberá toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O crente precisa manter a integridade em tempos de tensão. Nós precisamos colocar essa fé em prática, porque quando nós enfrentamos situações de tentação, seja em relação a mentir no trabalho, coisa, né, que no dia a dia, às vezes, somos chamados. Nosso chefe, patrão, diz que você precisa fazer uma coisa diferente aqui, trapacear, ceder às pressões. Meus irmãos, nós precisamos aprender a exercer a nossa fé e glorificar a Deus nas menores coisas, de forma íntegra, sendo fiel a Deus, confiando que Deus tem o poder de vencer o mal, independente da situação ou daquilo que nós vamos receber por sermos fiel a Deus. Precisamos ser em todo o tempo. Veja que a ênfase de Paulo aqui é que Abraão, apesar das circunstâncias, a fé dele o fortaleceu. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque a fé em Deus nos fortalece.
Quando o povo de Israel estava à beira do Mar Vermelho, quando os egípcios estavam se aproximando lá no mar, Moisés poderia ter sido consumido pelo medo. Poderia ficar extremamente preocupado pela dúvida, mas a Bíblia diz que ele se fortaleceu na fé, que ele confiou em Deus. Ele disse ao povo, olha só Êxodo 14:13, não temas, estais firmes e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Que fé, não é mesmo? Será que nós temos fé nesse nível? Moisés não confiou nas circunstâncias. O mar estava diante dele. Os egípcios estavam atrás dele, mas ele confiou na soberania, na fidelidade de Deus. Deus fez então o mar se abrir. Israel atravessou em terra seca. Ele olhou para a situação, mas, acima de tudo, viu Deus. A verdadeira fé, fortalecendo os fracos, dando razão aos fracos, dando firmeza, dando confiança, dando convicção. Olha o verso 21. Estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. A fé que Deus nos dá é fundamental para confiarmos totalmente nele. Meus irmãos, isso significa até mesmo que nós não podemos confiar nas obras. Nós não podemos confiar naquilo que nós fazemos ou conquistar alguma coisa para dar a Deus. Embora isso pode parecer loucura para o mundo, isso pode parecer loucura até para muitas igrejas por aí, essa é a essência da fé, é deixar tudo nas mãos de Deus, abandonar tudo, qualquer tipo de tentativa de conseguir barganhar com Deus, de alcançar a salvação pelas obras, ou alcançar a salvação pelas nossas próprias forças. Isso para o mundo pode parecer loucura, mas a Bíblia nos fala que a gente precisa abrir mão de tudo isso e confiar somente em Deus. A verdadeira fé não se baseia no que podemos fazer, mas no que Deus já fez por nós através de Jesus Cristo. Confiar em Deus totalmente para a nossa salvação, isso é um passo radical, vai contra a lógica humana. Mas é através dessa confiança plena que nós experimentamos a verdadeira transformação espiritual, o descanso na graça divina. A fé é uma fé viva. Abraão não apenas creu em Deus, mas ele agiu de acordo com essa fé. Isso foi consequência natural da fé que ele tinha em Deus. Quando ele acredita em Deus, quando ele confia em Deus, até para ressuscitar os mortos, é por isso que ele obedece. Quando Deus pede para ele sacrificar seu filho. Hebreus 11:17 diz assim: pela fé Abraão, quando foi testado, ofereceu Isaque, aquele que ele tinha recebido como promessa. A fé de Abraão foi ativa, obedeceu e fez. A fé salvadora, portanto, é da mesma forma. Ela gera frutos de obediência, de ações concretas. Meus irmãos, veja como isso faz todo sentido quando nós lemos o livro de Tiago, que muita gente às vezes tem medo de ler, né? Porque lá vai dizer que fé sem obras é morta. E realmente, não faz sentido você dizer que tem fé, mas não gerar frutos. Não faz sentido você dizer que tem fé no Deus verdadeiro e não viver de acordo com isso. Tiago, ele não está dizendo que se você confiar nas obras você vai ser salvo, mas que é incoerente você afirmar que você tem fé e isso não for evidência no seu estilo de vida. Olha quanta coisa Abraão fez, quanta coisa nós aprendemos aqui nesses textos que nós estamos lendo até o capítulo 4. Veja, a fé que Abraão tinha em Deus, assim como todos aqueles do capítulo 11 de Hebreus,
que tiveram fé nesse Deus e demonstraram essa fé, como? Praticando as boas obras, aquelas boas obras preparadas para os eleitos de antemão. E já que essa fé esperava tudo da parte de Deus, completamente confiante nele, ele pode ser, e realmente foi, imputada para a justiça. Olha o verso 22. Assim também, isso lhe foi atribuído para a justiça. Paulo retorna aqui ao versículo no qual ele se baseia toda a explicação do seu capítulo 4, lá de Gênesis 15, 6. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído por justiça. Então, Paulo ele conclui tudo isso que ele falou, provando que pela fé e somente por ela, Abraão foi justificado. Cuidado com o erro de interpretação aqui, meus irmãos. Paulo não está dizendo que foram as obras que o levaram à justificação, mas a fé. Tudo isso que nós vimos dos feitos de Abraão são resultados dessa fé. Pela fé, Abraão foi fortalecido. Pela fé, Abraão deu glórias a Deus. Então, a fé consiste no fato de atribuir toda essa glória a Deus, descansar no poder e na fidelidade dele. Para concluir, Abraão foi justificado pela fé não isoladamente, mas como um exemplo para todos aqueles que creram ou irão crer. É assim que Paulo conclui esse capítulo, aplicando tudo isso também a nós, aos leitores, lições relativas à fé que Abraão tinha, que nós precisamos também ter. Veja, meus irmãos, a Bíblia foi escrita para o nosso ensino, para que a gente aprendesse. Então, examinar como Deus justificou Abraão é examinar, é olhar para como Deus justifica também nos dias de hoje, cada um de nós. Abraão é pai de todos aqueles que creem da mesma forma que ele creu. A sua fé é nossa fé. Olha o verso 23. E as palavras lhe foi atribuída, foram escritas não somente por causa dele. Sabe, meus irmãos, por isso que para mim é tão difícil entender o dispensacionalismo. Porque esse aqui é um dos pontos. Como que eu posso olhar para o Antigo Testamento e não enxergar que aquelas promessas que foram feitas a Abraão, as promessas que foram feitas no Antigo Testamento, como que eu posso não enxergar isso e ver que elas seriam realizadas e que nós seríamos parte dessas promessas? Como eu ficaria tranquilo? Como que eu poderia dormir ao olhar para o Antigo Testamento, sabendo que aquelas promessas maravilhosas que nós encontramos no Antigo Testamento não são para nós? Não temos parte nelas. É para um outro povo de Deus. Como? Mas graças a Deus, porque a sua palavra nos conforta. A sua palavra nos mostra a verdadeira fé que nós devemos nos basear em Deus. Romanos 15, 4 diz assim: pois tudo, olha só o que ele fala sobre o passado, sobre o Antigo Testamento. Pois tudo o que no passado foi escrito, ou seja, no Antigo Testamento, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Foi para nós, meus irmãos. As promessas são para nós. São para os filhos de Deus. Gálatas 3:29 corrobora com isso. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Para nós. A igreja é o verdadeiro Israel espiritual. A igreja é a herdeira da promessa feita a Abraão. Não por linhagem biológica, mas pela fé em Cristo. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Meus irmãos, só essa palavra, povo exclusivo de Deus, deveria acabar com qualquer tipo de ideias de que existe dois tipos de povo para Deus.
de que existe dois tipos de povo que Deus um dia vai abençoar um e vai abençoar depois o outro. Se é exclusivo, o que você entende com exclusivo? Exclusivo, é um. Há somente um povo. E para encerrar, a fé não somente foi imputada a Abraão para a justiça, mas também será imputada no caso de todos quantos crerem. Meus irmãos, isso equivale a dizer que o chamado de Deus não veio apenas para Abraão. Olha só o verso 24. Mas também por nossa causa. Visto que a nós igualmente nos será atribuído a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Meus irmãos, aquilo que aconteceu com Abraão e foi registrado, e nós temos aqui, é para nós também. Para que nós também fôssemos justificados, crendo em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, crendo nesse Deus que ressuscitou Jesus entre os mortos, nós vamos participar da ceia agora, e ela faz parte dessa memória, dessa lembrança daquilo que Cristo fez na cruz por nós. E também, meus irmãos, essa semana é a semana da Páscoa. E providencialmente nós estamos lendo essa declaração maravilhosa de Paulo a respeito de Jesus. Jesus foi entregue, ou seja, Jesus morreu na sexta-feira. Na sexta-feira, nós lembramos que Jesus foi entregue para ser crucificado. Mas essa entrega não foi um acidente. Ele escolheu ir para a cruz, por amor a mim, a você, para que os nossos pecados fossem perdoados. Ele tomou sobre si a ira de Deus contra o pecado, para que nós não precisássemos enfrentar essa ira. Mas não fica parado aí. Paulo diz, mas ressuscitou. Ou seja, no domingo ele ressuscita para a nossa justificação. A história não termina com a morte de Cristo. Jesus ressuscitou. E essa ressurreição, meus irmãos, é inseparável da morte. A ressurreição de Cristo não foi apenas um milagre do poder de Deus, mas foi a validação que o sacrifício de Jesus foi aceito por Deus. Romanos 4:25, que é o que nós estamos lendo, ele diz, ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Então a ressurreição de Jesus, ele é a garantia de que Deus aceitou o sacrifício de Cristo ali na cruz em nosso favor. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a morte dele não teria validado a nossa justificação diante de Deus. Mas a ressurreição é prova de que Cristo é o nosso Salvador, de que nós fomos declarados justos agora. Deus não apenas perdoa os nossos pecados, mas também nos deu vida por meio da ressurreição de Cristo. Paulo diz isso em 1 Coríntios 15:17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé de vocês, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Veja a importância da ressurreição de Cristo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não haveria base para a fé cristã, não haveria salvação, não haveria perdão de pecados, mas graças a Deus, Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou, e isso é nossa esperança, nossa confiança de que nós seremos justificados em Cristo. Nós não estamos mais sob o poder da morte, porque Ele venceu a morte. Aleluia, glória a Deus. A morte de Cristo pagou a penalidade pelo nosso pecado. A ressurreição de Cristo garante a nós que o sacrifício de Cristo foi aceito por Deus e que nós podemos ter vida nova. 1 Pedro 1:21, por meio dele, vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a esperança de vocês estejam em Deus. Olha para a promessa, meus irmãos, que nós temos, que nós seremos ressuscitados também pelo seu poder. Abraão recebeu promessas.
Nós recebemos promessas. E nós precisamos viver de acordo com essas promessas. 1 Coríntios 6,14, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Glória a Deus. O objeto da fé que Paulo destaca de Abraão é o mesmo objeto que nós precisamos ter. É o nosso Deus, Todo-Poderoso. Que a fé praticada por Abraão, centrada na promessa de Deus, faça com que a gente avalie o que nós estamos fazendo com a fé que Deus tem nos dado. Nós somos um milagre, porque nós morremos, estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, mas no milagre de Deus, no poder de Deus, por meio de Jesus Cristo, nós vivemos e agora estamos vivos eternamente para viver com Deus, com Cristo Jesus na eternidade. Que milagre maravilhoso! A salvação, meus irmãos, é um milagre. Eu e você somos um milagre. Assim como Jesus foi ressuscitado dos mortos, nós também confiamos no poder de Deus para transformar nossa vida.